41. E também em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 41 a 47. E 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Para a gente pensar um pouquinho sobre essa dinâmica de viver em comunidade como povo escolhido de Deus. Atos, capítulo 2, versículo 41 a 47. Esse texto diz assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Dinâmica inicial da igreja cristã. A igreja cristã tem o seu nascimento efetivo aqui. Capítulo 1, quando Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, a igreja lá em Tessalônica, ele diz assim, ele se apresenta, juntamente com Silvano e Timóteo. O texto diz assim: Paulo, Silvano, ou Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de todos vocês em nossas orações. E sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tanto o texto de Atos, que nós lemos, quanto esse texto, relatam o início de uma igreja eficiente, uma igreja que nós podemos ter como referência. Por que esse assunto agora, de viver em comunidade como povo escolhido? Até porque hoje, tendo quórum, ou seja,
como membros da igreja, estando juntos em 1/3 da membresia, nós estaremos dando posse à nova diretoria 26-27, biênio 26-27, onde a igreja de Jesus, através do voto, escolheu os seus líderes. Então a palavra escolha, ela está muito forte aí. Mas esses textos mostram para nós que, a despeito de nós termos esse momento de posse da nova diretoria, desses irmãos que foram escolhidos pela igreja, nós todos fomos escolhidos por Deus. Então, significa viver essa dinâmica de escolha. Ok. Ok. Sim, melhor? Ainda não. Ouvem bem? Baixo. O microfone não funciona. Ajuda lá, Daniel. Pode ir lá, querido. Melhorou. Ok. Então, recomeçando. A igreja, gente, a igreja de Jesus é uma comunidade de pessoas. É o povo de Deus, comunidade de pessoas, chamada por Ele. É uma comunidade de pessoas aliançada com Ele. Não que nós tenhamos efetuado essa aliança, mas principalmente porque essa aliança foi efetuada pelo próprio Deus. Então é uma aliança feita por Ele, por Deus. Deus fez uma aliança conosco. Uma aliança feita por nós, seres humanos, rapidamente é desfeita pelas nossas fragilidades, mas a aliança feita por Deus, Deus se aliançando conosco, é o que caracteriza o povo de Deus. O povo de Deus é caracterizado não só pelo fato de ser chamado, mas é caracterizado pelo fato de ter uma aliança com esse próprio Deus, sendo que o próprio Deus é quem efetuou essa aliança. Tudo isso para que a gente sinta o peso da responsabilidade do estarmos juntos, porque estarmos juntos não significa um trabalho mecânico, não significa um exercício mecânico, uma dinâmica mecânica, não, é muito mais profundo. Somos o corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele mesmo, é o próprio Cristo, o próprio Deus. Então, o estarmos reunidos é de grande, de excepcional importância, e nós precisamos estar nos lembrando disso sempre, porque muitas vezes pelo nosso dia a dia, muitas vezes pelas nossas posturas naturais, nós não refletimos isso, a seriedade de quem somos. Somos um povo chamado, somos um povo aliançado, fomos um povo escolhido por Ele. Gente, o que você tem, o que eu tenho, o que nós temos para sermos escolhidos por Ele? Somos mais bonitos do que todo o restante da humanidade? Somos mais inteligentes? Somos mais coerentes? Nada, pura graça, pura graça. Então, não podemos nos esquecer disso. Igreja, como uma comunidade de pessoas, o povo de Deus, chamado por Ele, aliançado com Ele, através dEle, e
escolhido. Nós somos chamados para sermos um povo peculiar, como diz ali em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5. Se você tiver uma caneta, anote isso, tá bom? Sugestão, ok? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos. Gente, isso daí é muito, muito, muito especial. Seremos propriedade peculiar de Deus. Veja só que chamado. Da mesma forma como o chamado foi Moisés, da mesma forma como foi chamado Abraão, da mesma forma como foram chamados os profetas, fomos chamados a sermos sacerdotes de Deus, como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1. Tudo isso, gente, são características nossas que nos deixam num patamar especial, mais elevado em termos de quem somos. Isso mexe com a nossa identidade. A nossa identidade, ela é muito mais significativa do que a nossa identidade natural, quando tínhamos antes da conversão em Cristo Jesus. Os irmãos percebem isso? Então, nós somos um povo chamado, um povo aliançado e um povo escolhido, chamados para nos reunir como expressão visível do reino, como nós dissemos isso, e o texto de Atos mostra bem isso. Esse texto de Atos mostra a igreja sendo vista, a igreja sendo percebida através do que eles pensavam, sendo percebida através da sua comunhão, através dos cuidados internos, sendo percebido pelo entorno. Tanto é que, quando nós vemos ali, versículo 46 e 47, quando diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O que significa isso? O povo percebia a igreja, o povo via a expressão do reino. Por isso, nós, como igreja, somos não um grupo que se reúne dominicalmente de maneira rotineira, simplesmente. Não, como expressão visível do reino de Deus, expressando os valores do reino. Ou seja, privilégios demandam responsabilidades. Essa aliança feita de caráter pessoal, essa aliança, ela foi feita de Deus para comigo, me salvando, de Deus para com pastor Fernando, pastor Moisés, Marta, Riba, Caio. Mas, conjuntamente, quando nós estamos reunidos, somos uma igreja, mesmo em casa. Jéssica, Marta, Ribamar, Nicole, a igreja de Jesus reunida ali, olha só. Privilégios? Sim. Responsabilidades? Claro, sem dúvida nenhuma, mas porque quem muito é dado, muito é requerido. Aliança estabelecida com Ele. Eu quero acelerar um pouquinho para dizer que um povo escolhido por Deus, ele é escolhido por Deus para alguns objetivos. Quais são esses objetivos? Então, olha só a frase: a igreja é uma comunidade de pessoas, o povo de Deus, um povo escolhido por Deus, para quê? Para refletir a sua glória e espalhar o evangelho a todos os povos. O que significa então ser escolhido no contexto de ser igreja nesses tempos? O termo escolhido, ele pode esconder, olha só, ele pode esconder a percepção de que a igreja é uma comunidade escolhida para simplesmente viver o privilégio da escolha, ok? Ah, que legal, somos escolhidos. Então, esse termo escolhido pode esconder essa perspectiva. Uma percepção de que a igreja é uma comunidade escolhida para simplesmente viver o privilégio de escolha.
e assim permanecer escondida para o mundo. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ser expressão visível do reino. Ou seja, viver somente por esse privilégio da escolha, e isso nos tornando inoperantes como igreja em nossa missão. Não podemos esquecer que nós temos uma missão. Nós não estamos aqui para acomodar uma dinâmica dominical. Eu vou à igreja aos domingos, eu faço o meu papel, eu cumpro a minha consciência está tranquila em relação a tudo isto. Nada disso, gente, isso não pode existir. Essa questão de escolha pode estar escondendo o fato de que nós estamos sendo omissos em relação ao nosso papel real em sermos igreja. Quando nós escolhemos liderança para que nos liderem acerca de para onde nós precisamos ir. Ou seja, visa o quê? Ação. Visa o quê? Estarmos vivendo para uma missão. Nós estamos aqui vivendo para uma missão. Nós temos um objetivo próprio. Nós temos um objetivo próprio como igreja. Então esse termo escolhido, ele pode esconder essa percepção de que a igreja é uma comunidade escolhida para simplesmente viver o privilégio de escolha. E assim permanecer escondida para o mundo. A consideração sobre a questão de que nós fomos eleitos para pregar o Evangelho, e essa escolha, ou essa eleição, não estamos falando da eleição da diretoria, nós estamos falando da escolha como igreja, essa eleição para pregar o Evangelho, é isso para que nós somos eleitos, para pregar o Evangelho, para sermos testemunhas do reino de Deus. E é esse o sentido que o apóstolo Paulo dá ali nesse texto de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês, e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, peguemos isto que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, acerca do que a igreja de Tessalônica vivia, e façamos uma comparação da nossa dinâmica como igreja. Será que nós poderíamos receber uma carta do apóstolo Paulo, dizendo que ele se lembra de nós, diante do nosso Deus e Pai, quanto à operosidade da nossa fé, quanto à dedicação do amor que nós temos, ou à firmeza da esperança que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo? E não só de maneira individual, mas de maneira conjunta, é como igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta à igreja. Para quê? Para que esta igreja possa estar refletindo aquele início ali de vida na igreja primitiva, no capítulo 2, em que louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A nossa escolha se dá por conta da escolha que Deus fez na pessoa de Cristo Jesus. Nós somos escolhidos com objetivos específicos. E aí eu gostaria de mensurar alguns elementos aqui. Nós somos escolhidos com objetivos específicos, externo a nós, muito bem claro isso, não internos, ou seja, objetivos não para nós mesmos. Os objetivos, o objetivo não é nós mesmos. Para que é que nós somos escolhidos? Para refletir a glória de Deus. Ou seja, quando no nosso entorno alguém nos vê, ele nos vê o próprio Deus. Ou seja, sermos um espelho em que, ao olhar para nós, a sociedade olhar para nós, a comunidade olhar para nós, como pessoas e como igreja, e ver Deus nisso.
Gente, é pesado isto. É extremamente pesado. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus. Quando Mateus, no texto de Mateus, do capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja nas vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Testemunho. Isso é igreja. A dinâmica de viver igreja tem a ver com o que nós estamos refletindo. João, no capítulo 11, versículo 4, diz assim: quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte. Ali no episódio de Lázaro, no capítulo 11, não é? Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, nós vivermos para que a glória de Deus seja visualizada. Gente, igreja é isto. Igreja não é um lugar onde a gente se reúne. O lugar onde a gente se reúne é o templo, mas a igreja somos nós. Será que refletimos a glória de Deus? É algo que precisa estar na nossa mente e no nosso coração de contínuo. Para isso nós somos escolhidos. Veja, a responsabilidade não é só da diretoria que é eleita, que é escolhida pela igreja, mas a responsabilidade é de toda a igreja, e uma responsabilidade maior, a de juntos, capitaneado pela diretoria, capitaneado pela liderança de Deus, esteja refletindo a glória. Então precisamos andar juntos, precisamos caminhar juntos, precisamos caminhar em unidade. Olha só, privilégio da diretoria, sim, mas responsabilidades sem números, muito forte, muito grande, muito envolvente, e que a igreja está nisso para quê? Para suportar essas responsabilidades. Já fomos recebidos, já recebemos, já somos uma comunidade aliançada, e por isso nós temos muitos privilégios, mas nós temos muitas responsabilidades também. Olha só, eu estou aqui caminhando, transitando entre a escolha da diretoria, a escolha da igreja, o objetivo dessa escolha, o objetivo dessa eleição. Nós somos eleitos por Deus para refletir a sua glória, nós somos eleitos por Deus para que como diretoria possamos refletir a sua glória, e fomos eleitos todos nós por Deus para refletir a sua glória. Não muda. Em Efésios, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: o evangelho da vossa salvação, nele tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Veja, não tem a ver comigo, não tem a ver conosco, não tem a ver com a igreja de Éfeso, mas tem a ver com o objetivo da igreja de Éfeso, que é o quê? Nesse texto de Efésios, que foram selados com o Espírito Santo, que é o penhor da herança. Para quê? Louvor da sua glória. Não tem a ver comigo, não tem a ver conosco, não tem a ver com a igreja de Éfeso, para louvor da sua glória. Essa é a dinâmica de igreja, tá bom? Essa é a dinâmica de igreja. Paulo, em 1 Coríntios, versículo 31, texto muito conhecido: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam quaisquer coisas, façam para a honra e glória do nosso Deus. Ou seja, para refletir a glória de Deus. Então, esse objetivo da escolha é para a glória de Deus. O objetivo da escolha da diretoria pelos irmãos é para a glória de Deus. O objetivo da nossa escolha por Deus é para a glória de Deus, é para refletir a glória de Deus. Mas nós somos escolhidos com um objetivo externo também, que é a de espalhar a glória de Deus. Espalhar a glória de Deus.
Não só refletir a glória de Deus, mas espalhar a glória de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E veja ali como o apóstolo Pedro aponta para a igreja acerca de quem somos. E para que nós somos quem somos? Para que objetivo nós somos quem somos? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Abriram aí? O que o texto diz? Que nós somos o quê? Geração eleita. De novo, ó, geração eleita, a eleição aí. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso nós vivemos, para isso nós existimos, para anunciar a glória de Deus. Somos uma geração eleita, somos sacerdócio real. Por quê? Porque como igreja, nós representamos Deus, vamos dizer assim, nós apresentamos às pessoas a graça de Deus, nós levamos às pessoas que não conhecem como o relacionamento do ser humano para com Deus deve ser feito, e deve ser feito através da pessoa de Cristo Jesus. Essa mensagem nós temos. Não é entidade A, B, C, D, não cristã que tem por aí, que tem essa incumbência. É nós como igreja, porque nós somos o sacerdócio real. O sacerdote lá no Antigo Testamento, ele representava o povo no templo. O povo ficava olhando da sua tenda, enquanto o sacerdote entrava ali, para adorar a Deus em nome do povo. Então, nós fomos escolhidos para espalhar a glória de Deus, porque nós somos uma geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a igreja não tem um fim em si mesma, focado em nós, mas tem um fim em relação à glória de Deus. Capítulo 66, o Salmo 66, versículo 1 a 4, eu vou só mencionar alguns versículos aqui, diz: louvai a Deus com brados de júbilo, toda a terra, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, toda a terra te adora, te canta louvores ao teu nome. Isso precisa ser a realidade da igreja, porque é a igreja que faz isso. O homem natural não sabe fazer isso, a igreja sabe fazer isso. Último texto aqui, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 24. Ele diz assim: proclamai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Nós cantamos esse versículo, nós cantamos a Bíblia, nós cantamos esse texto. Como igreja precisamos proclamar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por que nós fomos escolhidos? E aí é aquele transitar, escolha da diretoria, para quê? Escolha da igreja, para quê? Qual o objetivo? Qual o objetivo final? Então nós fomos escolhidos para refletir a glória de Deus, para espalhar a glória de Deus, e também para ser santos, e irrepreensíveis perante Ele. É o que diz o texto que nós já lemos ali do versículo 4 do capítulo 1 de Efésios. Pois Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu e nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. E tem uma enormidade de textos que mostram o quão é imprescindível a santidade da nossa vida. Nós não sairíamos daqui hoje se nós trabalhássemos cada um desses textos em todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, mas para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
E nós fomos escolhidos para dar expressão visível à nossa existência como reino. E fazer isso através da nossa missão como igreja. Nós temos uma missão como igreja. A nossa missão como igreja é ser uma igreja referência na restauração de vidas através da proclamação do Evangelho de Jesus, a fim de apresentá-las perfeitas em Cristo. Essa é a nossa missão. Que, aliás, como sugestão, possamos colocar, fazer um quadro bem bonito, viu, Jô? Não é? Vamos bolar um quadro bem significativo com a nossa missão e colocar aqui em 2 lugares, 3 lugares, para a gente não esquecer disso. A nossa missão é esta, é ser uma igreja referência na restauração de vidas. E ser uma igreja na restauração de vidas através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Para quê? Para que nós possamos apresentar vidas perfeitas em Cristo. Gente, essa é a minha missão, essa é a missão da nova diretoria, essa é a missão da Igreja Batista Vida Nova, essa é a missão da Igreja Cristã. É ser referência na restauração de vidas através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, para apresentar pessoas perfeitas em Cristo, porque as pessoas são só apresentadas perfeitas diante de Deus na pessoa de Jesus, só. E essa missão nós temos, e esse privilégio nós temos, e este pré-requisito nós temos, porque nós já fomos salvos por Ele. Então, quando nós falamos em viver em comunidade como povo escolhido, nós precisamos incorporar isso como igreja, para podermos ser eficientes naquilo em que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Gente, de novo, uma consideração que pode ser impactante para você. O objetivo de Deus não é nos fazer felizes. Ponto. Nós precisamos nos conscientizar disto. Nós achamos que o objetivo de Deus é nos fazer felizes, como se Deus fosse um provedor, um garçom. Não, o objetivo de Deus é que nós estejamos canalizando os nossos esforços para glorificá-lo e exaltá-lo. É que Deus sabe que quando fizermos isso, certamente, realmente, nós seremos felizes. Muitas vezes, nós buscamos a nossa felicidade onde ela não está. A nossa felicidade não está na maneira de nós a buscarmos para nós como fim. A nossa felicidade está na proporção do quanto nós buscamos o privilégio de Deus, o privilegiar Deus, adorar a Deus em primeiro lugar. Essa é a nossa felicidade. Ele certamente há de nos fazer felizes. Nós seremos felizes quando nós fizermos assim. Abra sua Bíblia em Salmo 37:4. O Salmo 37:4 é uma expressão dessa realidade. Abriram aí Salmo 37:4? O que diz aí? Quem tem uma voz bem forte aí? Vamos lá, Iberê, você está lá atrás, tem uma voz bem forte aí. O que diz esse texto? Salmo 37:4. Isso. Uma outra versão, tem uma outra versão aí? Deleita-te no Senhor. Então, olha só, deleita-te no Senhor. Então, a satisfação no nosso coração será feita a partir do momento em que nós nos deleitamos nele, e a gente quer se deleitar em nós, percebe? Viver em comunidade é ter uma compreensão real disso, e nós precisamos estar nos lembrando sempre disso, porque muitas vezes nós esquecemos ou porque a vida está muito boa, ou esquecemos porque às vezes a vida está muito ruim. Às vezes a gente esquece disso porque a vida está muito boa. Não preciso de nada, eu estou completo. E a gente esquece que se nós nos deleitarmos nele, nós realmente seremos felizes. É a vida abundância que Jesus oferece. Ou senão, quando nós temos grandes problemas, quando nós ficamos frustrados com ele,
São duas maneiras, pelo menos aí, que fazem com que a gente não viva a realidade de nos deleitarmos no Senhor e não entenda a realidade de que, buscando alegria nele, realmente nós seremos felizes. Da mesma forma, olha só como isso vai em desdobramento no relacionamento do lar. O relacionamento no lar não está quando o esposo busca a felicidade a partir do que a esposa faz, e vice-versa. A gente sempre fala isso. A felicidade deve ser buscada em tornar o outro feliz. Se o objetivo que nós temos no lar é tornar o outro feliz, certamente o lar ganhará uma dimensão melhor, de uma dimensão de qualidade maior, do que quando cada um busca a felicidade para si. Não, eu vou ser feliz porque se você fizer aquilo que eu quero, se você fizer aquilo que eu mando, se você fizer aquilo que eu espero que você faça. Viver em comunidade como povo escolhido está em sair de nós e buscar a glória de Deus. Por quê? Porque nós somos uma comunidade muito privilegiada, gente. Nós somos uma comunidade chamada, nós somos uma comunidade aliançada, e nós somos uma comunidade escolhida, eleita por Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia. Que nós possamos refletir um pouco sobre essa dinâmica do viver igreja, em todos os tempos, mas especialmente no tempo em que nós vivemos. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque nós temos referências acerca de como devemos viver como igreja na tua palavra. O apóstolo Paulo falando tanto, especialmente como nós vimos através desta carta aos Tessalonicenses. Lucas escrevendo este início de vida cristã a partir da chegada do Espírito Santo, e através daquela primeira mensagem que Pedro pregou, quando 3.000 pessoas foram acrescentadas, foram salvas, foram batizadas, e que viviam a dinâmica de igreja que refletia a dinâmica de igreja que o Senhor tem para nós e para eles. Ajuda-nos, nosso Deus, a perceber o privilégio dessa escolha que foi feita pelo Senhor em relação à tua igreja. E ajuda-nos, como diretoria, biênio 26-27, a entender os nossos privilégios e as nossas responsabilidades de sermos eleitos, escolhidos pela tua igreja. Te pedimos, ó Deus, discernimento da tua palavra, e te pedimos, ó Deus, capacitação para colocar em prática tudo aquilo que pudemos refletir nesta manhã. Em nome de Cristo nós oramos, amém.